Luana Piovani brilhou em uma entrevista ao Globo e já é alvo de novos ataques. Depois de Dado Dolabella, o ex, agora é a vez da Virgínia ameaçar ela de processo. Mas será que o comportamento da Luana foi correto? Vamos falar agora sobre isso com o Pedro Zambarda no Meteoro. Bora lá! Pedro Zambarda, o que foi que aconteceu? Perdi essa daí, hein? Treta entre Luana Piovani e Virgínia. Pois é, quando eu vi a notícia, né, eu tava até propondo a pauta pra Sofia, eu tô na vibe força Lu Piovani, sem defeitos, diva, uhul, esquerdista. Mas ela mandou mal, viu, Ana? Longe de mim dar razão pra Virgínia, porque assim, a gente tem que criticar esses influenciadores que estão fazendo propaganda das apostas, mas assim, uma coisa é você criticar o influenciador pelo fato dele fazer publicidade das apostas, eu tô dentro, assim como tem que criticar a emissora de televisão, time de futebol. As apostas estão aqui no YouTube, inclusive, tá, gente? Eventualmente, não sei como é que tá funcionando o algoritmo de vocês, mas o Meteoro já mostrou pra mim até Brasil Paralelo e Lojas Avan. Então, é fogo. Então, a aposta é pra gente não tá mostrando, tá? Não tá mostrando? Não, se aparecer, vocês me avisem. Então, ponto para Meteoro. Mas é o seguinte, a Virgínia gravou um vídeo chorando. Eu vou contar a história de trás pra frente, tá, gente? A gente vai começar pelo final, e aí eu vou explicar por que ela tá chorando. Vamos lá. Ana, isso que você pensa, eu não tô nem pra você. Agora, dos meus filhos, de criança. Deixa eu falar algumas coisas que eu vou falar pra vocês, gente. Ó, juro. Tô aguentando mais, velho. Esse foi o problema, entendeu, Ana? Virgínia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue endemoniado. Luana escreveu como legenda. Como é que a Luana Piovani, na entrevista do Globo, me critica os crentes e fala isso sobre os filhos da Virgínia? A Virgínia é errada, tá? Eu tô com a Marina. Ela continua errada. Mas Lulu, assim, gente, você tá com um problema com a pessoa, você resolve com a pessoa. Você não fala dos filhos dela, você não fala da família dela. É golpe baixo isso aqui, né? E aí a Virgínia respondeu, né? Tá repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre os meus filhos, agora vamos resolver na justiça. Chega, cansei. E o ex-marido dela, o Zé Felipe, também gravou vídeo a respeito disso. O G1 fez um resumo, e aí eu vou trazer para vocês aqui essa informação. Virgínia chora ao responder Luana Piovani por envolver filhos em discussão sobre bets. Agora vamos resolver na justiça. Influenciadora se indignou após a atriz marcá-la em um post e afirmar que uma maldição recairia sobre os filhos dela por fazer propaganda de casas de apostas. Zé Felipe, o pai das crianças, apoiou a ex-mulher. Vamos ler aqui a reportagem. A influenciadora Virgínia Fonseca afirmou que vai à justiça pelas declarações da atriz Luana Piovani, envolvendo seus filhos em uma publicação no Instagram, na qual atacou as bets. No post, Luana republicou um vídeo de uma ativista contrária às casas de aposta e escreveu: a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos dinheiro de sangue endemoniado. Referindo-se ao fato de Virgínia ter sido garota propaganda do setor, a atriz marcou a influenciadora na publicação. O G1 procurou Luana Piovani, mas o empresário da atriz, No Lopes, respondeu que ela não vai se manifestar sobre o caso, além das suas redes sociais. A atriz publicou o post na tarde de segunda-feira, dia 27. O vídeo repostado trata-se da morte do irmão da ativista, que teria sido motivada por vício em apostas. Cerca de 3 horas depois, Virgínia fez um vídeo dizendo estar indignada com os ataques direcionados a crianças com apenas 4, 3 e 1 anos de idade, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, respectivamente. Os 3 são frutos do seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, filho do cantor Leonardo. Eu fico indignada porque eu não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessas. Veja, vamos começar já a refletir aqui. Luana tá certa de pegar a Virgínia para criticar as bets? Tá. Porque aqui, Ana, a gente tá falando do caso de uma morte de uma pessoa motivada por vício em apostas. E sim, gente, a Virgínia é um rosto conhecidíssimo. Eu não acho também
não tô aqui na cabeça da Luana Piovani, nem tô passando pano necessariamente, não acho sinceramente que a Luana deseja isso para os filhos da Virgínia. Mas o fato é, Ana, ela tá fazendo fortuna com uma coisa que faz mal para muita gente. Entendeu, gente? É a tal. Isso é uma coisa que influenciador. É uma palavrinha que desapareceu um pouco, né? A tal da responsabilidade. Ninguém mais fala em responsabilidade. Você anuncia qualquer coisa e aí você tem que arcar com as consequências, né, gente? No início da tarde desta terça, a atriz escreveu um post sem fazer referência direta à marcação de Virgínia, que as pessoas falam que quem joga é porque quer e não se preocupa com o desespero do outro. Isso não é sobre amaldiçoar o filho do outro? Exatamente, Lu. Mas e sim que é inevitável a lei da colheita. Em seguida, a Virgínia postou uma imagem de uma matéria falando sobre o caso e escreveu: agora vamos resolver na justiça. Falar de mim, ok. Agora dos meus filhos, chega, cansei. E marcou o Zé Felipe na publicação, que foi repostada por ela com um emoji de vômito e a frase não dá. Minutos depois, a influenciadora também publicou uma foto com a imagem de Jesus e Maria. Não, aí também. Não, você passou, total. Uma Bíblia aberta, com as fotos dos 3 filhos e um terço. Na imagem, escreveu um versículo do livro Salmos, que fala sobre proteção em relação à praga. Vídeo da ativista. O vídeo repostado por Luana Piovani havia sido publicado por Juliana Prates, auditora fiscal do Tribunal de Contas da Bahia, que se declara ativista contrária às bets. Nele, ela conta que há 4 meses perdeu um irmão que, segundo ela, tirou a própria vida por conta de vício em apostas. A auditora afirmou que foi ela quem o encontrou morto no dia 21 de dezembro e que teve que resolver as questões envolvendo o velório e enterro enquanto chorava, chorando muito e ao mesmo tempo tentando entender como aquilo tudo tinha acontecido, como meu irmão tinha gastado 109 mil reais em uma plataforma e nada foi feito. Juliana afirmou que as atividades de apostas foram normalizadas após ser autorizadas pelo governo brasileiro e a gente, com toda essa publicidade, normalizando essa atividade como se fosse apenas uma diversão, afirmou. Publicado há 4 dias, o vídeo da auditora já tem 8 milhões de visualizações após a repercussão da publicação por Luana Piovani. Internautas comentaram um vídeo mostrando visões diferenciadas, alguns defendendo a atuação profissional de Virgínia e outros concordando com a atriz, que é a Luana, mas reprovando o ataque às crianças. Ninguém quer que os filhos fumem, porém cigarro e também bebidas alcoólicas são vendidos legalmente em todo o mundo. Não podemos apontar um culpado, somos vítimas das nossas próprias escolhas, escreveu um internauta. Um vídeo muito necessário que a Luana repostou e mencionou a Virgínia acabou até prejudicando o propósito do vídeo, onde quem gravou não acusa ninguém. A Luana nunca deveria ter vinculado a imagem de Virgínia, e muito menos a de crianças inocentes, escreveu outra pessoa. E aí a Luana escreveu aqui. A Luana Piovani tem uma coisa que eu admiro nela, assim, independente de eu criticar ela fala na lata, né? Falam assim: quem joga é porque quer, ninguém obriga ninguém. Tipo dane-se pra você, que no desespero joga jogo de apostas, ninguém tá preocupado com o desespero do outro mesmo. Isso não é sobre amaldiçoar o filho do outro, e sim como é inevitável a lei da colheita. Ela tá certa também. Podia não ter falado dos filhos, né? Podia não ter falado dos filhos. Bobeou nisso. Aí tem a relação da Virgínia com as bets. Atualmente, Virgínia ainda divulga G1, não é jogos, tá? Apostas. Apostas online na plataforma Blaze em seu perfil no Instagram. A plataforma possui uma autorização do Ministério da Fazenda para operar no Brasil, assim como outras 78 empresas. Essas autorizações foram possíveis após aprovação pelo Congresso Nacional e sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Lei 14.790. Em 2025, Virgínia chegou a ser ouvida como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets no Senado Federal para esclarecer as suas relações com casas de apostas. Ela também foi garota propaganda da Esportes da Sorte. Na ocasião, ela explicou que os contratos que possuía com as bets eram apenas publicidade e concordou em fornecê-las aos senadores. Os documentos, porém, seriam mantidos em sigilo. Então, Ana, esse corte, eu não estou tomando lado de ninguém. E, pelo contrário, eu entendo o propósito da Luana Piovani. Eu estou com a Marina. Absolutamente. Por mais Luanas e menos Virgínias. A questão é a seguinte, gente, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Por que o Lula... Muitas pessoas questionam, né? Por que o Lula assinou esse projeto de lei? Gente, vocês não têm ideia do tamanho do lobby das apostas no Congresso. Vocês não têm ideia. Envolve crime organizado, envolve mercado financeiro, envolve todos os grupos de mídia hegemônico. Não é que o Lula não quis arrumar essa briga. Eu fui testemunha disso, escrevi um livro sobre isso, tá? Ó, no marco legal dos games, tá?
as apostas botaram 30 milhões no Congresso para tentar enfiar as apostas dentro desse projeto de lei. A gente tirou porque houve uma discussão técnica. Imagina quanto eles não gastaram para empurrar essa lei, Ana. Foi 50 milhões? Foi 150 milhões? Eu não sei. E a história que eu ouvi de 30 milhões foi um papo de bastidor. É uma fofoca. Tá? Eu não tenho prova disso. Mas eu não duvido. O cara que gasta 30 milhões para conversar com o parlamentar... Porque, gente, não é 30 milhões. É 30 milhões mais o que... Sei lá o que os caras pagaram. Sei lá o que os caras ameaçaram, gente. Então, esse é o problema da crítica da Lua. Não adianta ela atacar os filhos da Virgínia, gente. Não adianta transformar numa... Não é pessoal com a Virgínia. Boa sorte para ela com os filhos, com o Zé Felipe, com o raio que o parto, com todo respeito. Não é sobre ela. É sobre a questão do problema. Como é que a gente resolve esse problema? O Lula tá tentando pela via da regularização. Só que é difícil mesmo. Eu acho que tinha que ser proibido. Sim, também acho. Mas não dá. Posso? Fica à vontade. Eu acho que isso é um bom caso de tá todo mundo errado, tá todo mundo certo, sabe? Concordo plenamente com você. Eu consigo entender a posição da Luana e concordo com a posição da Luana, tá? Isso não é em absoluto uma crítica à Luana. Não acho que ela ameaçou os filhos da Virgínia, acho que aí tem um exagero também. Mas consigo entender também por que é que isso pega mal, entende? Entendo que ela quis usar a linguagem essa linguagem religiosa, né, que muitas vezes eles usam ali, para que ela entendesse, né, que olha, você tá lidando aqui com, né, um negócio que causa muita dor para as pessoas. Como é que você lida com isso? E como é que você entende que você está sustentando a sua família com esse dinheiro? Isso os afeta também. O mundo que você está piorando também é o mundo deles, né? E concordo, o pessoal né, tá apontando, dizendo, ó, não tá dizendo que vai cair uma maldição sobre as crianças, tá dizendo que vai resvalar, e resvalar nesse sentido, né? O mundo pior também é o mundo onde eles vivem, né? E é isso. No entanto, eu entendo que né, falar dos filhos é uma coisa que... Primeiro, tem duas questões, assim, eu fiquei imaginando, eu como mãe, não interessa, tô certo ou errado, falou dos filhos, o bicho pega, entendeu? Se eu fosse mãe, né? Eu imagino, né? E por outro, também é abrir um flanco. Então, assim, criar essa oportunidade, vamos pensar só em termos discursivos, criar essa oportunidade para segurar as pérolas e dizer, ela falou dos meus filhos, ela desejou mal para os meus filhos e fazer toda essa coisa. Então, no Dá um mínimo, Neymar da vida, né? no mínimo, estrategicamente não é legal. Eu acho também que, por mais que eu entenda o argumento, eu acho que envolver as crianças não é legal de qualquer... mas ela expõe as crianças. Mas não interessa, não é porque ela expõe que eu tenho que expor também. E concordo também com todo mundo que tá dizendo, não, mas a gente tem que pensar na desgraça para várias outras crianças que as bets causam, e concordo plenamente também. E, de novo, concordo em absoluto, não é culpa das crianças da Virgínia especificamente, então eu particularmente acho que não precisava envolvê-las aí. Mas, enfim, me perdi no caminho, assim, eu acho que, no mínimo, discursivamente, problemático, entende? Porque gera essa oportunidade de vitimização também da Virgínia, que daí vai usar o mesmo argumento que a Luana estava tentando instrumentalizar para que, né, ficasse evidente ali no caso da Virgínia a hipocrisia, a Virgínia vai usar daí
para se vitimizar. Então, nesse sentido que estrategicamente a fala da Luana tem um problema, e de novo, não estou criticando a Luana, estou pensando só estrategicamente no efeito que ela produziu. Dito tudo isso, boa sorte para Virgínia também para entrar na justiça e vai dizer o que? Ela rogou uma praga? Rogar uma praga não é crime, como o nosso chat bem apontou aí. Rogar uma praga não é crime. Ela não ameaçou, ela não, né? Então, assim, ela disse, falou sobre maldição. Você vai discutir, assim, se maldição existe que eu saiba, não tá no Código Penal, assim, né? Então, assim, sim, ela foi na Teve isso, CPI Catarina. das Bets com as filhas, sim, ela expõe as filhas, e sim, isso é completamente errado. De novo, nada disso Uhum. justifica a gente trazer as filhas para isso. Veja, eu acho até que esta fala da Luana é uma coisa que você poderia dizer tete a tete Eu com a acho que a pessoa. Luana acertou o Mas, alvo, ela errou o método. não, A mas Virgínia, entende, é uma coisa que você. criticar a Virgínia eu acho super válido. A Virgínia é uma pessoa altamente Não, criticável, mas porque pra. tem um monte de gente que às vezes anuncia bet, porque as bets Uhum. atingiram desde o cara gigantesco até o micro, tá, gente? O cara pequeno, eu diria assim, a Luana exagerou. Mas a Virgínia é uma pessoa que é criticável. Agora, acerta o método. Eu acho que eu defendo que todo mundo critique a Virgínia, Uhum, sem pegar as uhum. crianças. Não faz Sim. sentido. Não, É um eu bait, entendi. é um bait. É um bait, entendeu? Assim, e eu acho que assim, querer usar a linguagem deles, eu acho é interessante também, mas de novo, criou-se uma oportunidade aí que podia ter passado sem e dava para usar a linguagem, dava inclusive para falar, né, dos filhos, das pessoas que promovem bets, sem necessariamente focar nos filhos específicos, porque aí são pessoas reais, entende? Que por enquanto não. Como tá dizendo, olha o mundo que você está deixando para os seus filhos, entende? Dava para pegar um pouco mais leve. É só uma questão discursiva que abriu um flanco ali, a Virgínia vai valorizar e tal, e aí ela achou um flanco que é válido nesse sentido, né? E isso é uma coisa que eu ia dizer também. Eu não, eu, essa é uma coisa que daria para dizer tete a tete numa pessoa que você realmente acredita que ela acredita, para ver se ela sente isso. Mas eu também tenho lá até minhas dúvidas se isso pega realmente para Virgínia, porque afinal de contas ela se diz religiosa e tal, mas tá aí anunciando Beth e desgraçando a vida de todo mundo com isso. Eu não acho que essa culpa católica, não é nem católica, né? Mas enfim, essa culpa cristã aí não vai colar nela, porque não vai, não vai, isso não é real, entendeu? Então nem isso vai colar e aí só é uma chance para o teatro, enfim, né? Concordo também, Neymar. não é propaganda de bet não é bom para as famílias, e de novo, eu sei que a gente estourou mais uma vez o tempo, mas queria lembrar isso também. O alerta, apesar de toda a polêmica dos termos, estratégia discursiva e tudo, o alerta é super, super válido. Tem muitas famílias de fato sendo desgraçadas pelas bets. Eu já ouvi histórias, né, de pessoas que eu conheço dizendo, ó, conheço pessoa que gastou mais de 80 mil em bet, né? E desgraça a família inteira. Tem gente tirando a própria vida, tem gente, né, acabando com a vida da família, perdendo o pouco que tem. É um assunto muito sério mesmo, e de fato tem muitas crianças, adultos, todo mundo sendo completamente desgraçado, e isso está muito além de qualquer discurso religioso, ou maldição, ou processo na justiça. Isso é uma realidade e a gente precisa ficar muito esperto para isso, tá? E, aliás, é muito maior do que qualquer estratégia discursiva. Não é terrível a Luana ter escorregado, a meu ver, né, numa frase. Uhum. Isso não é um crime, não é um horror. O horror é o que as Bets estão fazendo com as pessoas. Então não tem nada que condenar a Luana também, assim, meu Deus, e segurar nas pérolas também, sabe? Abrir um flanco, paciência, vida que segue, e vamos continuar falando da real desgraça que é a existência das bets no Brasil, assim, a permissão disso no Brasil, né? Bet não é jogo, Aposta não é jogo.
Elosai tá dizendo, aposta não é jogo, bet não vai te deixar milionário, isso não é brincadeira, isso é sério, é feito para roubar dinheiro das pessoas e é feito para desgraçar a vida das pessoas e deixar alguns poucos muito ricos. E tá errado fazer propaganda também. Vamos lá. Twitsu, joga em videogames. Exatamente. Jogos são jogos. Bet não é jogo. Aposta não é jogo, tá? Vamos lá. Vamos pro nosso recadinho? Podemos? Hoje o nosso plantão está especialmente insalubre. Ainda bem que nós temos um bom recadinho no final, que é para eu ficar pelo menos feliz e terminar os cortes sorrindo, porque senão eu ia estar num poço de depressão. E não estou, sabe por quê? Porque o Meteoro está lançando o seu próprio café. Vocês têm noção do que é isso? Conquistar o café próprio nesta sociedade. Não, falando bem sério mesmo, era um sonho pra gente. Eu fico muito feliz mesmo. Eu, como adoradora de café, assim, eu tô muito orgulhosa da gente lançar nosso próprio café com a Vero. É um café com um gosto bastante suave, docinho. Tem aqui notas sensoriais de chocolate ao leite e caramelo. O que que isso quer dizer? É isso, é um gosto meio aveludadinho, assim, é super leve, sabe? Uma delícia. Eu particularmente sou daquelas que toma café sem açúcar e ele chega quase a ser docinho, assim, não chega a parecer que tem açúcar, mas ele é super suave mesmo. É um café com nota altíssima, 84, que é uma nota super alta para café, produzido com aquela qualidade da Vero que vocês já conhecem. Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês: vocês não podem, neste momento, ter este café, porque hoje, dia 28, ele ainda está em pré-lançamento. Ele vai ser lançado amanhã, no dia 29 de abril, e aí vocês podem ter acesso ao café do Meteoro. Eu espero muito que vocês gostem, gente. Eu tô muito feliz, muito orgulhosa. E se você quiser ter acesso antecipado, quer saber, assim, primeiro, antes de todo mundo saber do lançamento, tem uma lista VIP que tá aqui linkada nesse vídeo. Você pode se inscrever lá, você vai ser avisado assim que o café estiver disponível e pode ter acesso a condições especiais de venda aí desse café, hein? Fica esperto. Eu espero realmente que vocês gostem, gente. Eu tô muito, muito, muito contente mesmo. E tô louca pra terminar de fazer a propaganda do café pra eu poder abrir esse pacote aqui, tá? Que o meu outro já tá quase no fim. Vamos lá, a gente fica por aqui e volta em instantes pra mais notícias do dia. Beijos. Cheirosinho ainda.